Nosso destaque agora é uma resposta que vamos dar a 2 telespectadores que acionaram esse telefone que está aí na sua tela, que é o nosso WhatsApp, fazendo perguntas. São o Daniel de Alto Rio Doce, de Minas Gerais, e o Júnior de Penedo, em Alagoas. Muito obrigado, um abraço para todos. Essas 2 regiões, eles coincidentemente fizeram a mesma pergunta, que é a seguinte: como fazer a suplementação para cavalos, para equinos? E nós trouxemos aqui um professor no assunto para responder aos nossos 2 telespectadores, que é o Diogo César Gomes da Silva. O Diogo é professor de nutrição animal no curso de medicina veterinária da Anhanguera Uniderp. Professor, prazer muito grande. Obrigado. Prazer é todo meu. Bom dia. Obrigado pelo convite. Fico feliz em estar aqui. Nós estávamos em débito com os telespectadores e você veio aqui resgatar essa dívida. Obrigado, viu? É um prazer. Como é que, de forma geral, os cavalos se alimentam de água e pasto? A suplementação ajuda a suprir a carência de nutrientes? Com certeza. Mesmo que a gente tenha pastagens recomendadas para a espécie equina, pastagem de boa qualidade, e aí a gente tem manejo de forrageiras adequados, um bom solo, um bom manejo, mesmo assim, dificilmente as nossas pastagens vão atender todas as necessidades nutricionais dos nossos cavalos. Isso se agrava ainda mais dependendo do potencial genético dos animais, algumas particularidades raciais, ou condições fisiológicas distintas, por exemplo, uma égua em gestação, uma égua com potro ao pé, ou um cavalo em treinamento, em exercício físico intenso. Essas necessidades se tornam ainda mais elevadas e mais importantes se preocupar com a suplementação. Como nós podemos resumir as vantagens da suplementação? A suplementação traz vantagem para a saúde geral do equino, mantendo o bom funcionamento biológico. Então, tudo que tange a fisiologia do cavalo, reprodução, crescimento, desempenho atlético, saúde do pelo, imunidade, né? Mas ela também pode estar associada a grandes performances. Então, preparar cavalos atletas, preparar gestações, preparar estações reprodutivas e aí por diante. É diferente fazer a suplementação para os cavalos atletas dos não atletas? Com certeza. Quanto maior a intensidade de exercício do cavalo, maior a demanda de alguns nutrientes, né? Por exemplo, níveis de aminoácido, níveis de energia, minerais, vitaminas. Então, esses animais que estão em atividade física, eles vão requerer bem mais nutrientes para manter o bom funcionamento atlético. E é aí que a suplementação estratégica, ela entra para poder manter esses animais saudáveis e com grande desempenho. Hoje a tecnologia avança muito rápido para todos os segmentos, né? Na nutrição animal não é diferente. Com certeza. O que nós temos de novidade hoje em termos tecnológicos nesse campo? A gente tem uma quantidade bem variada de suplementos para equinos, desde os mais simples, corriqueiros na propriedade, como a suplementação mineral e vitamínica, mas dentro delas, por exemplo, a gente tem minerais quelatados, que é uma tecnologia que melhora o aproveitamento do mineral. A gente tem suplementações aminoacídicas específicas em aminoácidos, que vão auxiliar, por exemplo, crescimento muscular. A gente tem suplementações energéticas voltadas para o cavalo atleta. Então, tem uma série de formas de fornecimento e tecnologia de aproveitamento desses suplementos. E hoje esses produtos, essas tecnologias estão ao alcance? Estão acessíveis, são vendidas nas principais casas agropecuárias, né? Tá certo. Ô Diogo, para fazer a suplementação, é importante, é bom ter um acompanhamento de um profissional? Sem sombra de dúvida, né? Algumas coisas são corriqueiras num aras, numa cabanha, numa propriedade rural. E o produtor está bem acostumado com algumas rotinas de alimentação. Mas se a gente está buscando grandes desempenhos atléticos, ou se a gente está passando por situações, por exemplo, de escassez de alimento, ou quando eu quero preparar fêmeas para reprodução, ou quero garantir uma boa gestação, um bom crescimento do potro, aí a suplementação requer um acompanhamento profissional para não só fazer os cálculos, as estimativas nutricionais, como orientar os alimentos, orientar a escolha dos suplementos, como utilizar, em que quantidade. Então, isso requer uma avaliação da propriedade, uma avaliação dos animais e uma estratégia, claro, econômica, né? Então, por isso, o profissional para auxiliar nesse papel. E se a suplementação, se o cálculo for para dar mais a suplementação, além de ser ruim para o bolso,
pode prejudicar a saúde do cavalo também, não? Pode. Suplementos utilizados de forma indiscriminada podem trazer algum prejuízo para o cavalo, sim. Os quadros de toxidez com suplementos são raros, mas desbalanços nutricionais são comuns, né? O que pode acontecer? Por exemplo, excedente de proteína pode lesionar fígado, rim, alguns minerais em excesso podem desbalancear, por exemplo, um animal em crescimento, a construção óssea. Então, deve ser tomado alguns cuidados na hora de suplementar. Olha, a gente já viu imagens, mudando um pouco o foco, de cólica para os cavalos. Sim, principalmente suplementos energéticos. A gente não gostaria de ver nunca a imagem do cavalo sofrendo com a cólica, né? A suplementação errada pode levar à cólica? Pode levar, sim, a quadros de cólica. O cavalo é um animal bastante sensível, né, em termos digestivos, e principalmente se a gente utilizar de alimentos com alta concentração de amido, carboidrato solúvel, né, numa quantidade errada, num manejo errado, isso pode predispor o animal a quadros complicados de cólica. Vamos mudar um pouco. Bovinos, a ureia, por exemplo, se ela tivesse com a chuva, muito tempo a recomendação era não deixar o gado comer a ureia molhada pela chuva. Isso poderia trazer problemas, intoxicação muito grande. No caso dos cavalos, isso pode acontecer também? Pode, e ainda mais perigoso. A ureia ela é bem mais tóxica para o equino do que para o bovino. O bovino tem uma resistência muito maior à ureia, apesar dela continuar sendo tóxica. E todos os cuidados do fornecimento, coxos cobertos, né, alimentos com qualidade, para o cavalo se torna ainda mais importante. Os níveis de tolerância dele à ureia são bem menores. Suplementação em que período do ano? Que é mais adequado? Para o cavalo? Para o cavalo. Períodos de escassez, seca, por exemplo, animais que estão em competição, em preparo para a competição, animais atletas e principalmente fêmeas em condições reprodutivas. Essas seriam animais em crescimento também bastante importante, dependendo do potencial genético. Essas seriam as principais fases para a gente se preocupar com uma suplementação. O profissional vai indicar melhor isso. Com certeza. Olha, muito prazer ter recebido aqui o professor da Anhanguera Unidep, da cadeira de Nutrição Animal, o Diogo César Gomes da Silva. Um prazer. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço.